Então, o nosso grupo ficou com a arte popular brasileira. A gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa para poder tirar e sanar todas as dúvidas e também algumas curiosidades sobre a nossa cultura popular que é tão rica. Então, vai começar. Meu nome é Giovana Coimbra e eu vou falar um pouco sobre a história da arte popular brasileira. Bom, o culto católico, ele criou condições propícias para que artistas populares pudessem se expressar. Além disso, a gente tem que levar em conta que no Brasil, no século XIX, ainda não existiam escolas de arte acadêmica no Brasil. Então, muitos dos artistas brasileiros, eles criavam suas obras sem nenhum contato com a arte erudita. Um exemplo de artista popular é o Aleijadinho, que ele pode ser considerado, em muitos aspectos, um artista popular brasileiro. Um exemplo de artes populares brasileiras são os santos, que eles são semelhantes a representações medievais que aparecem na arte popular. Além disso, são famosos na arte os santeiros, que são pessoas que fazem aqueles santos, tipo o Santo Antônio. A arte popular, ela também normalmente exprime um sentimento comum. Não costuma ser esperado do artista popular originalidade ou expressão individual, mas um domínio artesanal e a capacidade de executar as obras. Ele costuma ser autodidata, não tem nenhum contato com a arte erudita e ele retira suas técnicas da tradição para poder realizar seu trabalho. E ele utiliza também de recursos próprios para poder solucionar seus problemas. A arte popular também pode expressar a religião, pode expressar o folclore. Então, a arte popular brasileira, ela também é chamada de arte espontânea, porque ela é uma arte onde o artista, ele não tem uma formação acadêmica, mas não significa que não seja algo bem feito, que não seja algo expressivo, que não venha retratar aquilo fielmente. Isso que é o ponto-chave, o quê? Ele vai retratar a sua região de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua religião, de acordo com a sua vivência, com aquilo que está ao seu meio. Então vai ser uma arte muito rica, porque ela vai retratar o ambiente e o momento onde o autor está vivendo. E no Brasil isso é muito rico, porque nós tivemos influências dos portugueses, dos africanos. No Nordeste nós tivemos um pouco da influência holandesa. Então o artista brasileiro, ele vai retratar aquele momento, aquele período que ele está vivendo, ou uma característica específica da sua região. Exemplo, na Bahia nós temos esses chaveirinhos aqui, ó. Esse chaveirinho aqui é um birimbau. O que é o birimbau? É um instrumento musical muito importante na Bahia. Isso que representa a cultura baiana, representa um pouco dos baianos. Eles retrataram aquilo que eles têm, aquilo da vivência dele. Aqui no Tocantins, nós temos o capim dourado. O capim dourado nós representamos essa arte em forma de brinco, de relógio e entre várias outras coisas, porque isso é parte do nosso meio. Aqui no Tocantins nós temos o capim dourado como um marco, algo nosso. E muito importante que essas são culturas importantes, são culturas do nosso meio e são pouco valorizadas por conta e elas são pouco valorizadas, ela não tem o seu devido reconhecimento por não ter sido feito por uma pessoa, digamos que famosa. Então elas são deixadas de escanteio, são percebidas apenas por turistas e não tem essa chance de ascender na sociedade, entendeu? De mais pessoas conhecerem. Mas ela é muito importante e muito boa de ser estudada, porque ela vai retratar aquilo de cada região. É uma arte popular, é uma arte do povo. Meu nome é Maria Luísa e eu vou falar a diferença entre arte e artesanato. Bom, essa noção de arte do artista veio há muito tempo, lá na Renascença, na qual só existiam artesãos. E depois,
com os artistas começou a ser valorizado e viram a importância do seu trabalho, na qual eles pegavam algo diferentes e com suas habilidades artísticas transformavam. E, bom, a arte, ela é ligada a algum tipo de expressão ou sentimento que normalmente ele não tem como objetivo financeiro e nem produção, função prática. Ela representa a emoção do artista. E muitas vezes as pessoas acham que uma pintura, uma arte, tem que ser só aquela pintura feita à mão. E não necessariamente, ela pode ser uma fotografia, uma videoarte, etc. Já o artesanato, ele é feito com o intuito de ser vendido, algo mais remunerado, ele quer o dinheiro de volta. E ele é acompanhado de algum tipo de técnica, habilidade adquiridos ao longo de muita produção. E ele também é uma criação que pode ser repetida, criando diversos objetos e etc. Então, eu vim agora falar um pouco da diferença entre a arte popular brasileira e a arte erudita brasileira. Então, a diferença entre elas é muito fácil e muito básica. Principalmente, a principal diferença entre elas é que a arte popular brasileira ela é uma arte mais da intuição do próprio artista. Ele não teve estudos para especializar suas técnicas, ele faz mais por um meio da sua própria intuição, pelas suas vivências, crenças, contos, modos de agir, e é mais uma questão de impulso dele próprio. Um exemplo desse nosso artista brasileiro é o Aleijadinho, ele é um artista popular. Ele não foi para academias renomadas e nem foi para outros países para poder aperfeiçoar a sua técnica. Ele foi mais pela sua intuição mesmo, o seu modo de ver o mundo. E a arte erudita é quando o artista teve acesso a centros renomados para especializar suas técnicas e possui grande reconhecimento mundial, mais do que os próprios artistas populares. Um exemplo é Leonardo da Vinci, Michelangelo, com obras como a Capela Sistina e a Mona Lisa, e é uma questão que provoca um questionamento nas próprias pessoas que estão vendo as suas obras. Meu nome é Cadmiel e eu vou falar sobre literatura popular no Brasil. Quando a gente fala da literatura popular no Brasil, é impossível a gente não falar sobre a literatura de cordel, que é um gênero escrito e que vem primeiro da oralidade, de relatos orais, e depois é passado para folhetos impressos. Ela tem esse nome porque os folhetos eram pendurados em cordéis, barbantes ou qualquer tipo de corda para os autores exporem e venderem as obras deles. Para reunir os cordelistas do Brasil, em 1988 foi fundada a Academia Brasileira da Literatura de Cordel, e que foi sediada no Rio de Janeiro. O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reconheceu a literatura de cordel como patrimônio cultural e material do Brasil. Carlos Drummond de Andrade fez a seguinte citação sobre a literatura de cordel. A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do povo brasileiro, em suas camadas modestas do interior. O poeta cordelista exprime com felicidade aquilo que seus companheiros de vida e de classe econômica sentem realmente. A espontaneidade e graça dessas criações fazem com que o leitor urbano, mais sofisticado, lhes dedique interesse, despertando ainda a pesquisa e análise dos eruditos e universitários. É esta, pois, uma poesia de confraternização social que alcança uma grande área de sensibilidade. Então, a literatura de cordel é considerada uma literatura popular porque ela vem de pessoas que não têm instrução acadêmica, ela tem bastante regionalismo, não segue necessariamente a norma culta, e ela fala do cotidiano do povo nordestino e da classe social do autor que escreveu aquela obra. Então, eu vim falar um pouquinho sobre a música popular brasileira, que atualmente é conhecida como MPB, mas na época ela foi denominada como a música da universidade, porque ela fez muito sucesso entre os jovens e intelectuais da época. Ela teve o seu auge nos anos 60, logo após a decadência da Bossa Nova no final dos anos 50. E também vale lembrar que nesse mesmo período, a ditadura militar estava começando o seu auge. Então,
ela pode ser considerada, e é considerada, como uma forma dos artistas se expressarem contra a ditadura civil-militar e ser utilizada como uma arma contra ela mesma, no caso, a ditadura. A música, a MPB, fez tanto sucesso no Brasil porque, mesmo retratando de temas atuais e políticos da época, de forma mascarada, porque na época havia uma censura, então eles tinham que ter mensagens secretas através da música, como, por exemplo, com metáforas, entre outras coisas. Ela foi considerada como uma nova alternativa para a música nacional brasileira, por tratar ainda desses temas políticos, como eu já havia falado, ainda assim ter um tradicionalismo em suas composições. Pode-se dizer que o momento em que ela teve o maior sucesso e o ápice que causou a explosão nacional da MPB foi no final dos anos 50 e comecinho logo 60, com a música que foi cantada por Elis Regina, Arrastão, mas que ela é de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. E daí, com essa música, ela teve o maior sucesso. Ela foi transmitida na televisão e fez muito sucesso. Uma música que foi considerada como o hino contra a ditadura militar foi a música Pra Não Falar Que Eu Falei das Flores, do Geraldo Vandré. E eles utilizaram essa música como uma forma de uma arma contra esse regime e essa opressão que os artistas sofreram. Pois nessa mesma época, muitos artistas como Gilberto Gil tiveram que ser exilados em outros países como a Inglaterra para continuar ainda podendo viver, né? E basicamente é isso. E também uma coisa muito importante foi que a MPB serviu como mãe para outros estilos musicais e outros períodos, como a Tropicália e a Jovem Guarda, que fizeram muito sucesso no Brasil. Também vou falar um pouquinho agora sobre os principais estilos musicais que fizeram sucesso no decorrer do início do século XX até atualmente. Então, no século XX, o que até hoje faz muito sucesso e que começou a ter o impulso para fazer o Brasil ser conhecido como uma dessas coisas foi o samba. Então, até os dias de hoje, o Brasil é conhecido como a terra do samba, do futebol e tudo mais. E logo após o começo do século XX, meados da segunda metade do mesmo século, a rádio teve uma explosão, teve muito sucesso. Então, criou-se a era da rádio, em que artistas como a Carmen Miranda começaram a fazer muito sucesso. Daí, nos anos 40, Luiz Gonzaga, com o forró e outros ritmos musicais mais nordestinos, fizeram sucesso mundialmente, como até teve alguns casos que o Luiz Gonzaga teve a oportunidade de se apresentar em Paris e em outros países. Nos anos 50, teve a Bossa Nova com Gilberto Gil. Anos 60, MPB, Tropicália, Jovem Guarda com Erasmus Carlos e Roberto Carlos, entre outros. E nos anos 70 teve uma explosão de muitos outros ritmos, teve uma diversidade enorme, teve uma propulsão enorme, foi o rock e o funk, com a Rita Lee como um dos propulsores e Tim Maia também. E atualmente a música brasileira tem muita diversidade, pode ser até mesmo regional, entre gostos, entre costumes. Igual, por exemplo, atualmente, agora nesses anos passados, acho que acho que nesse ano mesmo, o funk foi considerado como uma parte da cultura brasileira. Então, pode-se perceber que, atualmente, o Brasil possui uma grande diversidade de músicas que atraem todos os gostos, classes sociais e estilos. E é isso.